O texto de hoje é Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Eu quero pedir que você, por gentileza, se coloque de pé, abrindo o texto, acompanhando a leitura desses 13 primeiros versos. Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. O texto diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém, amém. Bendita, inspirada, incomparável palavra do Senhor. Que ela nos abençoe nessa noite. Vocês podem se assentar. Meus irmãos e irmãs, já vimos aqui que Tiago trata, e de maneira particular, no próprio capítulo 1, de um tipo de religião, que é o que ele chama a religião pura e sem mácula. E, de modo particular e especial, a partir do capítulo 2, Tiago começa a desdobrar o que ele havia dito e caracterizado como religião pura e sem mácula. Na carta de Tiago, o que se vê é o seguinte: olha, esta religião pura e sem mácula, aceitável diante de Deus, é uma religião que é inconfundível, é incomparável. Ela é essencialmente prática, porque há uma prática, há um comportamento, há um conjunto de atitudes que acompanham, que estão completamente alinhados à sua expressão verbal. Para Tiago, a religião pura e sem mácula não é dissonante com aquilo que ela professa ser. E o que Tiago passa a fazer, então, é ilustrar que tipo de comportamento configura a religião que agrada ao nosso Deus. E o que sobressai muitíssimo na carta de Tiago, como também a gente já conversou, é que ele se dirige à igreja, ele se dirige aos irmãos. É uma expressão repetida várias vezes nesses capítulos da carta de Tiago. Meus irmãos, meus irmãos, meus amados irmãos, é uma mensagem dirigida a mim e a você, a quem integra a igreja de Jesus. E nesse sentido, subjaz por toda essa carta, fica implícita uma lição de que eu não posso escapar. É que a igreja, antes de ser um ajuntamento de gente de ótimo comportamento, do ponto de vista da ética cristã, é um ajuntamento, ou pelo menos deve ser um lugar
em que o mau comportamento, do ponto de vista bíblico e cristão, segundo os ensinos de Jesus e de resto de toda a Escritura, esse mau comportamento é denunciado, é confrontado, é tratado. Aqui nós, vivendo em Jesus, sob os auspícios do Espírito Santo, olhando para a palavra de Deus, nos expomos a esse bendito, santíssimo tratamento da nossa prática de vida espiritual e de vida cristã. Talvez você já tenha ouvido o comentário que eu já ouvi muitas vezes. Gente que se decepciona com a igreja e diz assim: olha, eu não esperava encontrar na igreja esse tipo de comportamento. Será que só eu que ouvi alguma coisa assim, ou você já ouviu algumas vezes? Você já deve ter ouvido dizer: esperava que nesse lugar houvesse um comportamento distinto. Num certo sentido, é de se esperar que aqui haja o melhor da expressão da glória de Deus. Mas também aqui nós estamos nesse ambiente para sermos todos tratados pelo Espírito de Jesus. E lendo essa carta, que é super desconcertante no seu apelo direto a uma religião ética, prática, como disse, inconfundível, a gente pede que o Espírito Santo nos assista para sermos muito diferentes para o louvor da glória do Senhor. Esses 13 versos, você viu o título aí, as aparências enganam, apenas para você guardar a mensagem central desse texto. Eles podem ser, pelo menos aqui na minha cabeça, eu vou sugerir que você o faça dessa mesma forma, didaticamente divididos em 3 grupos dentro do raciocínio de Tiago. Em primeiro lugar, Tiago enuncia um mandamento, de maneira muito clara, direta, como a linguagem de Tiago. Ele vai dizer que mandamento é esse. Isso nós vamos repetir aqui, para a gente entender, afinal de contas, a que Tiago faz referência. Em segundo lugar, Tiago, como de resto em toda a carta, desdobra esse mandamento, ilustrando a sua aplicação. O mandamento é esse, e como é que esse mandamento deve se expressar, já que, torna a dizer, Tiago fala de uma religião cuja prática não é dissonante, não é antagônica, não contradiz, não briga com a declaração, a explicitação verbal da fé. Então, Tiago enuncia o mandamento, em seguida, Tiago ilustra a forma de aplicação desse mandamento. Vale dizer que, nesse caso, ele lança um contra-exemplo da aplicação do mandamento enunciado, nós vamos ver no texto. E, finalmente, nesses 3 blocos, dentro do raciocínio de Tiago, nesses 13 primeiros versos do capítulo 2, Tiago lança várias boas e, obviamente, todas bíblicas razões, ditadas pelo próprio Espírito do Senhor, que sustentam a lógica do mandamento enunciado. Ele vai dizer por que esse mandamento faz sentido do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do Senhor Jesus Cristo, a quem ele faz referência logo no verso 3. Então, o enunciado do mandamento, a aplicação do mandamento e a lógica por detrás desse mandamento que o sustenta. O texto diz assim, verso 1, e aqui está o mandamento: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago diz assim, em outras palavras, e aqui vai a minha paráfrase: não destruam a fé no Senhor Jesus Cristo, não desprezem a fé no Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não malbarateiem a fé em Jesus, não desidratem a fé em Jesus, vivendo um comportamento de acepção de pessoas. Acepção de pessoas significa um tratamento discriminatório, significa um tratamento diferenciado de uns e de outros, dar honra
a alguns às custas do menosprezo de outros. Acepção de pessoas, no sentido do que a Escritura o apresenta, significa desprezar alguns, significa você agir com parcialidade ou com partidarismo. Meus irmãos, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo não combina com um tratamento partidário, que faz acepção de pessoas, que diferencia, segundo determinadas categorias que ele mesmo passa a ilustrar e a expor. Interessante que quem estuda esse texto e conhece a língua em que ele foi escrito no original, grego, diz que o grego aqui de Tiago é dos mais refinados. E não por coincidência, a palavra que ele usa, traduzida aqui no nosso português, por pessoa, era exatamente a mesma palavra usada no teatro grego, para se referir aos papéis desempenhados pelos atores e as atrizes nas cenas do teatro grego. É como se ele dissesse: meus irmãos, não tratem as pessoas segundo os seus papéis, segundo as suas aparências. Mesma expressão usada nos escritos antigos para referir-se aos rótulos que as pessoas carregavam. Uns eram cidadãos romanos, outros eram escravos, outros eram os reis, os governantes, pessoas no sentido de personagens, de personas, que uns e outros na vida social, na vida política, acabam por representar. Tiago diz: a fé em nosso Senhor Jesus Cristo não combina com o tratamento que privilegie determinadas categorias em relação a outras, função dos seus personagens. E no verso 4, diz Tiago: não sejam como juízes injustos, que julgam segundo perversos, maus, malignos pensamentos. Se você vir o texto de Levítico, capítulo 19, versículo 15, que é uma espécie de síntese do pensamento do Senhor Deus a respeito da justiça, diz ele, recomendando que os juízes, naqueles dias, não fossem parciais, não favorecendo ao pobre, nem comprazendo ao rico. E é isso exatamente que Tiago diz: não façam, meus queridos irmãos, acepção de pessoas, porque acepção de pessoas, trato diferenciado, não combina com a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Imagino que o mandamento seja claro bastante para não deixar maior dúvida a respeito do que o Espírito Santo nos quer dizer. Mas Tiago passa então a dar um exemplo da aplicação desse conceito e desse princípio. Ele diz o seguinte, então agora você imagine a cena comigo. Meus irmãos, e torna a dizer, ele lança a mão de um contra-exemplo, como não se deve agir para se alinhar ao mandamento que ele acabou de anunciar e de explicitar. Meus irmãos, se vocês, e ele escreve à igreja, reúnem-se num determinado lugar, em assembleia, não se tem exatamente a certeza se ele fazia referência aqui ao culto ou a um ambiente de discussão qualquer, mas estavam lá os crentes reunidos, e dois visitantes distintos entram naquele ambiente. Diz ele, um rico, vestido de roupas de grifes, de alto luxo, caríssimas, quem sabe usando um vistoso Rolex verdadeiro no seu pulso, chegando naquele ambiente, num carro importado dos mais caros. E vocês designam para esse homem, por conta do seu jeitão, da sua aparência, um lugar de honra na congregação. Ao mesmo tempo, entra ao lado desse homem um pobre,
andrajoso, mal vestido, sujo. E vocês, para ele, destinam um lugar abaixo do estrado dos seus próprios pés. Aqui a questão para Tiago não é nem tanto, definitivamente não é, o tratamento de honra dado ao visitante rico, mas é o tratamento diferenciado dado ao rico em relação ao pobre ou vice-versa. Aqui está o pecado. As aparências e a persona representada por aqueles dois indivíduos, convidados, visitantes, naquela reunião e naquela assembleia, acabaram por definir o tratamento concedido para um e para outro. Tiago é tão direto, tão desconcertante no seu exemplo, e ele dá esse exemplo para a igreja, para mim e para você. Talvez você me diga assim, mas esse exemplo é tão distante da nossa realidade. Não é, você sabe que não é. Mas, avançando um pouquinho mais no raciocínio, você poderia me dizer, mas e se fosse na Dinamarca, na Suécia, na Suíça? Hoje a gente recebeu um visitante aqui que mora há 10 anos na Suíça, em que a descrição de uma situação dessas parece uma hipótese absolutamente improvável. Há muitas outras categorias de personas que acabam por definir tratamento diferenciado entre nós. Há tratamentos diferenciados, há acepção de pessoas que afrontam a fé que professamos em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, fruto da raça, fruto da cor. Disse que no Brasil não há racismo, não há preconceito de cor, mas vale a pena pensar se isso é verdade ou não. Há outras categorias que nos diferenciam e representam, em todo sentido, uma afronta à fé que professamos em nosso Senhor Jesus Cristo. Faixas etárias, jovens e velhos. Gente problemática e gente mais bem resolvida, que traz menos problemas na nossa convivência pessoal, interpessoal. Posições políticas. Você sabe que muito recentemente o país se dividiu. De um lado, os coxinhas, de outro lado, os petralhas. E Deus, na sua misericórdia, concede à nossa Igreja Betânia a bênção de termos posições políticas muito variadas. Basta você dar uma chegadinha, nem sugiro que você faça isso não, porque tem um lixo danado correndo para lá e para cá, mas basta você pescar um pouquinho, alguma coisa que circula nas redes sociais para ver que nós somos muito diferentes nas nossas posições políticas. E graças a Deus que nos deu uma visão diferenciada a respeito dos fatos da vida. Mas tantas categorias que nos podem separar e dividir. E é esse exatamente o pecado que Tiago denuncia nesse texto aqui. E eu falo aqui com o coração muito aberto para os meus irmãos da nossa Igreja Betânia. Vocês sabem que Deus, desde as origens, desde a fundação da nossa igreja, colocou diante de nós um desafio gigantesco, que é o desafio de fazermos fronteira, eu me refiro à geografia desse lugar, com uma região paupérrima, um mundo completamente diferente do meu mundo e do mundo da maioria de nós. E esse é um desafio colocado diante da Igreja Betânia o tempo todo. Vocês não acham que seria mais fácil sermos uma igreja e crescermos como igreja numa região mais homogênea do ponto de vista social e econômico? Seria mais fácil, mais simples
A gente não teria que viver as tensões que a gente vive aqui por conta desta geografia. E sabem os irmãos, meus queridos, junta diaconal e tantos que estão por aqui já há mais tempo, que não foi sensibilidade missional da Igreja Betânia o que definiu desde as suas origens essa nossa vocação, para sermos uma igreja diversa, que pudesse, na sua composição, abrigar uma representação dos vários povos, das várias tribos a quem o Senhor deseja salvar, para não sermos uma igreja, como esses dias me referi numa pastoral, igreja de nicho. Seria mais simples a gente pensar, Senhor, nós vamos trabalhar aqui no nicho a ser alcançado para Jesus. Sem nenhuma crítica a alguns irmãos que são chamados para trabalharem assim. Igreja só de pobres, ou igreja só de empresários, ou igreja só de ricos, ou igreja só de universitários, ou igreja só de estudantes, ou igreja só de mais idosos, só de jovens, e assim por diante. A cada dia me fica no coração a convicção de que Deus nos chamou para sermos uma igreja bem diversa, que em grande medida reflita na sua composição a diversidade da cidade na qual nós estamos metidos e colocados. Isso não é um desafio nem um pouco simples, é muito trabalhoso, porque o tempo todo você e eu teremos que nos expor ao tratamento do Espírito Santo da maneira mais séria possível. Eu tenho as minhas preferências ideológicas, políticas, sociais, meu pensamento funciona de um certo modo, por mais que eu tente me ver como homem de Deus, exposto à palavra do Senhor. Isso me distingue de uns e de outros, me distancia de uns e de outros. A nossa chamada é para vivermos não fazendo acepção de pessoas. Nesse caso, a denúncia de Tiago trata de ricos e de pobres, mas torna a dizer, há muitas outras situações que nos desafiam no sentido de nós nos colocarmos diante do Senhor. Os gostos da vida, essa gente da esquerda, eu não me refiro à esquerda político-partidária, gente que parece que nasceu atrapalhada. Jesus me chama, e a você, e a igreja do Senhor, para fazer como Jesus fez, sair em busca justamente dessa gente que precisa de socorro, de graça e de poder. O exemplo é muito singelo, simples, mas eu olhei aqui para minha filhota preciosíssima, querida Natália, a quem Deus concedeu a oportunidade de estudar um tempo lá no exterior, nos Estados Unidos. Eu me lembro dela dizer para nós das tribos que havia na escola secundária americana. Não era assim, Natália? Negócio triste. Lá havia o grupo dos americanos, a raça pura. Mas havia também a tribo dos mexicanos, dos negros e daquilo que a gente ouvia dizer que eram os white trashes. Era isso mesmo, Natália? Era o lixo branco, uma expressão horrorosa que a meninada infanto-juvenil costuma usar por lá, para configurar essas categorias de pessoas. Os losers, os perdedores na vida, que já desde a adolescência são categorizados como gente nascida para perder e que não pode se misturar aos vencedores. A igreja de Jesus tem que ser diferente na expressão da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos queridos, hoje de manhã a gente orou um pouco por essas questões mundiais que assaltam a nossa cabeça, o nosso coração. Às vezes parece tão distante da gente,
Mas ontem encontrei com o pastor Josué, conversando com ele um pouquinho sobre essas coisas, me lembrei do que se passou esses dias, vocês viram? Aliás, é uma coisa que tem sido muito recorrente, o naufrágio de um navio pesqueiro trazendo lá da Líbia, quase 900, aí, por volta de 900 migrantes, sírios, somalis, eritreus, nigerianos, mais de 800 mortos no mar Mediterrâneo. Saem da costa da Líbia para a Itália, são 300 quilômetros de distância até uma ilha chamada de Lampedusa, navio afundou. E o que me chamou a atenção é que no dia 12 de abril, um outro acidente de grandes proporções aconteceu, da mesma forma, 400 mortos naquele navio que naufragou no mar Mediterrâneo. Pouquíssimo se falou aqui na imprensa brasileira e mundial, porque na mesma semana, um avião, numa outra tragédia terrível, caiu lá nos Alpes franceses, você se lembra do caso. Mas a pergunta é o seguinte: por que se deu tão mais destaque àquela situação em que morreram tragédia horrorosa, terrível, impensável, 149 europeus, e nada, quase nada se falou dos 400 que morreram no mar Mediterrâneo? Lá está a Europa, e eu me referi há pouquinho à Dinamarca, lidando com essa situação terrível dessa turma que sai em busca de vida, não é nem busca de uma vida melhor, não estão atrás de Eldorado, de coisa nenhuma, querem simplesmente sobreviver, maior parte deles sírios, e muita gente da África também. Nós temos aqui as nossas situações próprias, que o tempo todo desafiam a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. O mandamento é esse: não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não façam tratamento diferenciado baseado no visual das pessoas, nas categorias em que se distribuem na sociedade as pessoas, nas personas, nos personagens que cada um de nós representa a vida fora. Esse é o mandamento. E a aplicação do mandamento na forma de um contra-exemplo é muito chocante. Irmãos, cuidado para dentro da igreja vocês não reproduzirem esse tratamento diferenciado que acontece fora da igreja. E então Tiago passa a enunciar várias razões que sustentam a lógica cristã, bíblica, evangélica desse mandamento. Em primeiro lugar, no verso 1, esse verso que a gente já leu e repetiu, que aparece aí na tela, ele diz o seguinte: não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Sabem qual é a primeira razão que justifica um tratamento igual, que não seja o tratamento da acepção de pessoas? É que a glória que buscamos é glória de outra natureza. O que Tiago sugere de maneira muito forte, de resto toda a palavra de Deus, especialmente Jesus, no Sermão do Monte, é que existe uma glória, de fato, nas posições sociais, nos estudos, na riqueza, nas personas que uns e outros representam, e até algum tipo de valor pode haver nisso. Mas diz Tiago, esta é uma glória absolutamente fugaz, não perene, circunstancial, que se dissolve, que é insignificante à luz da glória vista como expressão da divindade na nossa vida, que nós, crentes em Jesus Cristo, buscamos e perseguimos. Então diz ele, não faz sentido vocês se diferenciarem segundo esta glória fugaz das personas, dos personagens, dos títulos.
dado que buscamos uma glória de outra natureza. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, se referindo justamente às coisas lá do alto, desta glória divina a se expressar na minha vida e na sua vida, ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também seremos manifestados juntamente com Ele em glória. Você que é amante das Escrituras, estuda a palavra de Deus, deve conhecer um texto que eu cito aqui muitas vezes, texto maravilhoso, que fala sobre a mesma coisa. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Diz-nos Tiago: meus irmãos, não usem de acepção de pessoas, porque a glória que os diferencia é distinta da glória que diferencia as pessoas que não têm a Jesus. Não importem essa glória, você pode ler no capítulo 1, e certamente a gente vai ter a oportunidade de voltar, quando ele se refere à riqueza material dos ricos, ele diz: olha, vocês ricos, olhem para a sua insignificância, porque tudo isso passa. Tiago diz, no verso 5, que existe uma outra razão a sustentar o mandamento que ele mesmo enunciou. Veja comigo o que é que o verso 5 diz. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Se a primeira razão tem a ver com o fato de que a glória que nos diferencia e a glória que devemos buscar é de natureza diferente, é esta glória e expressão de Deus em nós, e não a glória passageira dos títulos, das riquezas, das posses, da vida, das conquistas que podem ter seu valor, mas que não se comparam com a glória da divindade a ser revelada e revelada em nós. Ele traz uma outra razão. Diz ele: Deus usa um critério para diferenciar as pessoas, que é muito diferente do critério que o mundo usa. Viram aí? Deus subverte a lógica mundana, a lógica secular, e privilegia e dá um tratamento preferencial exatamente àqueles que parecem não ter o menor valor, a menor glória, à vista e à luz desse século, deste mundo e dessa vida. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos em fé. Esse é um assunto pantanoso. E aqui eu posso dizer para vocês o seguinte: não está em xeque, em foco exatamente o valor ou o pecado da riqueza ou da pobreza. A palavra de Deus não está dizendo e declarando que há valor espiritual ou há pecado nem na riqueza, nem na pobreza em si. Não é o que está em jogo aqui. O que Tiago está lembrando é que Deus, por seu desígnio soberano, resolveu compensar os que são pobres, à vista e à luz deste mundo, com riquezas de ordem e de natureza essencialmente espirituais. Jesus falou também, dizendo que existe uma propensão maior dos pobres, segundo as categorias de riqueza e pobreza deste mundo, para abrirem-se para o Evangelho. E da mesma forma, existe uma dificuldade maior de ricos, segundo este mundo, poderosos, segundo este mundo, de abrirem-se para o Evangelho de Jesus. Jesus é que declarou assim. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, diz exatamente isso. Meus irmãos, reparai na vossa vocação, versículo 26.
percebam que não foram chamados muitos, alguns sim, mas não muitos, poderosos deste mundo, sábios deste mundo, pessoas de alta posição deste mundo, porque Deus decidiu, por seu livre, seu soberano arbítrio e vontade, escolher as coisas que são desprezíveis para esse mundo, para confundir as que são. Então, o que Tiago diz aqui nesse texto é o seguinte: vocês, irmãos, que creem em nosso Senhor Jesus Cristo, precisam subverter a lógica do mundo e agir segundo o que Deus faz e age, privilegiando quem não pode retribuir o favor recebido, privilegiando quem não pode devolver a bênção de que foi objeto por conta do seu serviço e da sua vida de relação pessoal com ele e com ela. Vocês, irmãos, têm que fazer como Deus faz. Lendo esse texto aqui, eu pensei várias coisas que eu quero aqui dizer para vocês. Em primeiro lugar, nesses tempos de muita discussão ideológica no nosso país, e religiosa também, que envolve os evangélicos, pensei, aqui Tiago atira no coração da teologia da prosperidade. Vocês não acham? Porque Tiago diz assim: Deus compensa os pobres nessa vida, não com respostas a orações que pedem insistentemente que pobres virem ricos empresários, etc, 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 como se necessariamente bênção de Deus fosse riqueza material. O que Tiago diz é que Deus, bem ao contrário disso, compensa com doses extras e adicionais de bênçãos espirituais aqueles que são pobres nesse mundo e nessa vida. Que não significa dizer, torna a dizer, que a palavra de Deus denuncia a riqueza por si. A Bíblia fala de gente rica, com coração rico em fé. Abraão. Jesus se encontrou com um homem importante a quem ele deu toda a atenção. Nicodemos, um dos principais dos judeus, encontrou-se com um rico publicano chamado Zaqueu e disse: hoje entrou salvação nessa casa. Zaqueu se comprometeu a dar metade dos seus bens, mas era muito rico, vivendo com metade, deve ter vivido bem a beça durante muito tempo. Não está aí o ponto e o cerne da discussão. Ao mesmo tempo, lendo esse texto aqui, eu disse: Senhor, uma leitura mais casual, de alguém que extraia o texto do seu contexto, vai, quem sabe, confundir isso daqui com um manifesto marxista, ou alguma coisa que se pareça com teologia da libertação. Tiago fomentando luta de classes, pobres contra ricos, absolutamente nada disso. Se há alguma coisa que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo faz, é derrubar barreiras, é desfazer muros, porque em Cristo não há judeu nem grego, não há pobres nem ricos, não há bárbaro, cita, escravo ou livre, diz Paulo escrevendo aos Gálatas. Você sabe que teologia da libertação teve aqui no Brasil e na América Latina, na década de 60 especialmente, vários dos seus mais afamados autores e gente que com muita competência elaborou essa tal teologia. E ela, entre outras questões, fazia referência a uma salvação, uma libertação que era enfaticamente a libertação de um domínio político, socioeconômico, confundindo, tal como confundiram alguns
contemporâneos de Jesus, salvação espiritual com salvação que necessariamente deveria alcançar esse ambiente do aqui e agora. Esses dias alguém nas redes sociais postou alguma coisa sobre a Igreja Betânia. E deixa também abrir o coração aqui com vocês, eu sei que vocês não vão falar isso para ninguém, mas alguém que disse que não dá para frequentar a Igreja Betânia mais porque os seus pastores são adeptos da teologia da libertação. E eu pensei, nem teologia da prosperidade, nem teologia da libertação. Que Deus nos ajude a vivermos uma teologia bíblica. Há erros graves e crassos em ambas as formulações teológicas. Teologia da prosperidade e teologia da libertação. Mas me deixem falar aqui para vocês, com muita franqueza, como eu estou falando nessa hora. Se por um absurdo fosse necessário escolher entre uma destas duas teologias, ambas igualmente erradas, eu preferia ficar com a teologia da libertação, porque ela faz a opção preferencial pelos pobres. Se de maneira antibíblica e equivocada, seria melhor estar desse lado, porque o que Tiago diz é que Deus elegeu como critério de privilegiar alguns, justamente esse tipo de compensação espiritual na direção daqueles que são mais vulneráveis, protegidos pela lei do Senhor, pela lei de Deus e pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, o texto prossegue para dar mais uma razão a sustentar a lógica desse mandamento que Tiago enunciou. Veja comigo o versículo 6 e versículo 7. Ele diz assim: entretanto, vós outros menosprezastes o pobre, ou os pobres, não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Mais uma razão, a glória que buscamos é outra. O critério que Deus usa para compensar a pobreza nesta vida, ou para diferenciar uns dos outros, é um critério que subverte o critério mundano e secular. E aqui Tiago dá uma terceira razão. Ele diz: olha, vocês darem um tratamento preferencial de mais honra em detrimento dos pobres, dos que têm pouco ou nada, é, no mínimo, uma rematada tolice, é uma bobagem. Porque os que vos oprimem, e ele não diz, você precisa entender bem o texto, ele não diz que todos os poderosos, que todos os ricos oprimem e arrastam impiedosamente os pobres às barras dos tribunais. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que, via de regra, a opressão imposta sobre os mais vulneráveis, a exploração acontece de gente, ou partindo de gente que integra as classes mais abonadas e dos mais poderosos. Outra vez, é a palavra de Deus, não existe aqui nenhum fomento à luta de classes, bem ao contrário disso. A igreja de Jesus é um ambiente em que não há possibilidade alguma de uns lutarem contra os outros, mas é gente que se une em torno da fé no Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor, o nosso Senhor, o único Senhor da glória. Mas diz Tiago, vocês, ao bajularem os ricos, ao fazerem essa distinção perversa, estão, num certo sentido, alimentando um sistema ímpio que está sobre vocês mesmos. Eu li esses dias um trechinho muito curto da biografia de um dos mais importantes banqueiros do Brasil, fundador do Bradesco, o banqueiro Amador Aguiar, que faleceu não faz tanto tempo assim. E me chamou muita atenção o que, nessa síntese da sua biografia, um homem extraordinário, um empresário fantástico, tudo cheio
de sobriedade na condução dos negócios. O banco parece que tem uma cultura até hoje disso. Mas vejam só o que o Amador Aguiar disse a respeito dessa questão tão parecida com o conceito que Tiago acabou de expressar. Isso foi Amador Aguiar dizendo a respeito da situação econômica do Brasil em 1983. Disse ele assim: os grandes vilões desta história são os banqueiros, porque mantêm taxas de juros excessivamente altas no mercado financeiro. Você lê o jornal? Você deve ter lido, e se você não lê muito o jornal, você sente no bolso. Percebeu que as taxas de juros, foi matéria desses dias nos jornais, na televisão e tudo mais, as taxas de juros alcançaram patamares estratosféricos. E o banqueiro Amador Aguiar disse isso aqui, olha, sugerindo àquela altura o tabelamento dos juros. Ele disse: o banqueiro é um problema. Certamente, nem todos os banqueiros são assim, mas o que Tiago diz é: vocês são tolos, alimentando esse tipo de acepção de pessoas com base nesses critérios completamente mundanos e nada evangélicos e nada cristãos. Muitos ricos, muitos poderosos esnobam a fé no Senhor Jesus Cristo e desprezam o nome que no batismo foi invocado sobre a vida de vocês. Então, não façam como aí fora o mundo faz, tratamento com acepção de pessoas. Diz Tiago no verso 8, mais uma razão, a quarta razão a sustentar a lógica desse mandamento. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Aqui Tiago faz uma síntese das razões para dizer: olha, não tratem as pessoas com acepção, porque isso é pecado. E é pecado dos mais sérios e dos mais graves, porque ele atinge o cerne, o centro, o fígado, por assim dizer, o coração da lei de Deus. Aquilo que Jesus equiparou, o mandamento que Jesus mesmo equiparou a amar a Deus sobre todas as coisas. Disse Jesus: e o segundo mandamento semelhante a este é amar ao próximo como a ti mesmo. Então diz Tiago, um tratamento que diferencia segundo estas glórias mundanas, um tratamento que despreza os mais vulneráveis, que honra os ricos, ou sejam os poderosos, ou que categoria for, em detrimento de outros, é pecado. E que compromete a observância de toda a lei. De toda a lei. Não pequem, diz ele. Finalmente, nos versos 12 e 13, diz Tiago o seguinte: meus irmãos, tratem-se com misericórdia. Você sabe que misericórdia significa essa empatia com a miséria do outro. Meu coração na miséria alheia. Tratem-se segundo esse critério. Tenham um coração misericordioso no trato uns com os outros, porque Deus tratou com graça e misericórdia com vocês, comigo. A salvação me foi dada pela graça, por misericórdia, não com juízo, porque eu não sobreviveria ao juízo de Deus. E diz mais Tiago: antecipem aquilo que haverá de acontecer no tempo da escatologia. Ao final de todas as coisas, vocês vão demandar para a sua própria salvação, confirmação da salvação que já alcançou vocês, misericórdia. No dia do juízo, vocês todos serão salvos pela graça e pela misericórdia. Tratem-se segundo o mesmo critério que Deus tem aplicado no tratamento com uns e outros, meus irmãos e minhas irmãs. Lembram-se da parábola do credor impenitente? Foi perdoado de uma dívida enorme, e o cálculo é que aquela dívida
somava a alguma coisa como 350 toneladas de prata. Ato contínuo ao perdão que havia recebido da sua enorme e impagável dívida, chega para ele, aquele que havia sido perdoado dessa grande dívida, um devedor que devia menos de 1 quilo de prata. E ele, apertando o pescoço daquele devedor, que não tinha com que pagar, disse: você vai ficar preso até me pagar o último ceitil. Tiago me lembra que eu preciso ser misericordioso, ter coração na miséria do outro, agir com graça, a mesma graça que alcançou a minha vida e o meu coração. Meus irmãos, lendo Tiago, pensando sobre esse texto, o que a gente sente, não sei se você sente como eu, é uma insuficiência completa. Uma impossibilidade total. Tiago é tão radical para dizer: quem transgride num ponto, nesse sentido, na acepção de pessoas, no tratamento uns com os outros, se torna culpado de toda a lei. Quem tira 10 nessa prova? Quem de vocês? Eu não tiro, nenhum de nós tira. Como no Sermão do Monte, Jesus eleva o padrão de atendimento à sua própria palavra e à sua chamada a um nível absolutamente impossível, para me chamar, mim e a você, para os braços do Senhor, para dizer: Senhor, eu quero viver uma vida que não seja uma vida superficial, ambígua, que antagonize na sua prática ao que eu expresso como sendo minha profissão de fé no nosso Senhor, no meu Senhor Jesus Cristo. Me ajuda, me concede a tua graça para que eu consiga viver honrando o teu nome de maneira consoante, não dissonante, com a tua palavra, com a tua vontade, com a expressão tão maravilhosa da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos e irmãs.